Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Gustavo, esse é o canal Redes e Poder no Sistema Internacional e hoje a gente vai falar sobre espaço e poder, um dos elementos mais importantes para a gente fazer uma série de discussões e tentar entender de uma forma ou de outra diversos eventos que andam acontecendo no sistema internacional e em diferentes escalas, desde a nossa vida cotidiana até a organização dos Estados nacionais, indo em direção ao próprio funcionamento do sistema internacional como um todo. Bom, eu já vou começar esse vídeo dizendo que essa é uma interpretação das relações entre espaço e poder. E por que eu falo isso? Eu falo isso porque há diversas leituras possíveis a respeito desse tema. E, na verdade, de uma forma ou de outra, a geografia inteira, né? Há um campo, uma ciência inteira dedicada a essa análise, em que pese essa geografia ela não esteja apenas dedicada à geografia política como um todo. E eu não vou querer aqui de forma alguma reduzir a geografia à análise política, porque na verdade existem diversas outras formas de analisar a relação da sociedade com a natureza, com o meio que está no entorno dela, a partir da visão da sociedade, a partir da visão do meio, a partir, enfim, das relações, das trocas que se estabelecem. Então, a minha intenção aqui não é, de uma forma ou de outra, esgotar esse tema. Mas quem sabe, talvez, subsidiar a gente com algumas lentes analíticas, fazer alguns questionamentos, na verdade, a respeito da questão da relação entre espaço e poder, a partir da lógica mesmo da própria política, né? Para entender, por exemplo, por que um monte de gente estava comemorando esses dias um prédio pegando fogo, né? Quando, depois de uma invasão da polícia durante o serviço religioso na mesquita de Al-Aqsa, diversos judeus ultra-ortodoxos estavam comemorando que essa mesquita pegou fogo, né? Muito do embate que a gente vê hoje entre Israel e Palestina é uma reatualização, queira ou não, de diversas perguntas a respeito da relação entre espaço e poder. E da mesma forma, de uma maneira ou de outra, é importantíssimo a gente tentar analisar isso a partir de, claro, diversas visões. E o meu objetivo aqui não é discutir Israel e Palestina, mas é apontar que, dentro dessa questão, a gente consegue ter talvez um exemplo paradigmático daquilo que se chama relação entre espaço e poder, né? Relação paradigmática, toda aquela relação que nos serve de um exemplo muito claro, né? Que talvez comprove uma tese, comprove uma interpretação, né? E há muitos outros casos, mas isso tem retornado cada vez mais. Saiu recentemente, inclusive, uma nota de que os Ministérios da Defesa da América do Sul estão se reunindo para debater pesca ilegal marítima nas águas próximas das águas territoriais dos países aqui da região, né? É interessantíssimo a gente perceber isso, porque isso também é relação entre espaço e poder. Assim como a polícia e as forças de segurança da Colômbia assassinarem dezenas de pessoas, sumirem com outras e ferirem milhares durante manifestações lá, ou soldados franceses ameaçarem estarem ao lado de uma guerra civil, próximos de uma guerra civil em que defenderão os valores tradicionais franceses contra o dito islamismo, né, representa de uma forma ou de outra uma narrativa também com relação a essa dinâmica entre espaço e poder. Então, eu queria trazer aqui algumas questões interessantes para a gente pensar, já que todas essas questões demonstram como que, segundo Claude Raffestin, o poder é algo insidioso, algo que vai se aproveitando de uma forma ou de outra, como ele diz, de todas as fissuras sociais, para se infiltrar até o coração das pessoas. Portanto, como que a gente pode analisar algo que é tão, digamos assim, de uma forma ou de outra irreal, né? De uma forma ou de outra imaterial? Já que, como pressuposto básico, a gente tem que buscar entender que o poder é uma relação, é uma questão de relação, fato relacional, nas palavras do Claude Raffestin, lá no livro dele bem famoso, Por uma Geografia do Poder. Isso significa que o poder ele é sempre exterior ao indivíduo. E isso é algo muito importante, né? Nós não temos poder sobre nós próprios, nos termos das relações de poder vistas a partir dessa ideia de espaço e poder. A relação que a gente estabelece com o espaço ela é sempre exterior ao corpo e à mente humana. Então ele vai acontecer de uma forma ou de outra com uma certa materialidade, né? E vocês podem falar, não, mas não tem esse papo, né? A temporalidade é mais importante que a materialidade.
nenhuma nem outra, né? Na verdade, ambas são muito importantes. Porque o tempo, ele não acontece de uma forma que flutua. Isso acontece muito nas análises de relações internacionais, por exemplo, que são totalmente desterritorializadas. Elas não debatem o papel do espaço geográfico para além de ser um recurso em disputa, né? Mas, na verdade, as relações internacionais elas se desenvolvem tendo como ênfase muito importante várias questões do pensamento geográfico, como posição, situação, relação dos países entre si, que também se traduz de uma forma não apenas cartográfica, mas geográfica no sentido mais amplo, nas diversas geografias que acontecem ao redor do mundo. Ou seja, nas diversas interações que se estabelecem entre as diferentes sociedades, das quais os estados, de uma forma ou de outra, são os representantes máximos, ainda que não únicos. Então, há, de uma forma ou de outra, essa relação a ser estabelecida entre o que é material externo, não só o indivíduo, mas também as próprias sociedades. Nenhum homem é uma ilha, nenhuma pessoa é uma ilha. E isso é algo importantíssimo para nos relembrar o papel da materialidade nessa discussão toda e o papel do espaço nessa construção. E a gente pode ir em diversas escalas. O Neil Smith, ele trabalha muito bem isso quando ele fala da escala. A gente tem uma escala do corpo, a gente tem uma escala da casa, a gente tem uma escala do bairro ou da comunidade, a gente tem uma escala da cidade, a gente tem uma escala da região, a gente tem uma escala subnacional, a gente tem uma escala nacional, a gente tem uma escala do mundo, a gente tem uma escala global, a gente tem uma escala espacial. Ou seja, eu posso me colocar de uma forma ou de outra com relação a esses diversos aspectos. A minha relação com o cosmos, por exemplo, com o universo, sempre em expansão desde o Big Bang, vai ser muito diferente da minha relação com a minha cozinha, que está me olhando aqui, eu estou olhando para ela ali próximo. Isso significa analisar a partir dessa questão de escalas. E por isso que o poder, diz o Claude Raffestin, tem que ser enquadrado numa realidade social específica. Eu não posso descolar o poder desse tipo de análise. Ou seja, eu não posso descolar as relações de poder do contexto onde elas acontecem. Isso é algo fundamental e algo que é muito importante para a gente falar, mas Israel e a Palestina sempre estão disputando, né? Será? Será que é isso que acontece? Será que são essas as questões principais, né? E aí aparecem alguns elementos que para nós acabam sendo bem importantes para a gente analisar essa relação entre espaço e poder, né? Ok, falamos aí dessa relação, falamos de algumas características, mas o que a gente está querendo falar com poder, né? E aí aparecem várias possibilidades, várias análises possíveis, né? Inclusive, uma discussão muito grande dentro da geografia política, por exemplo, é de qual poder a gente está falando. A gente está falando só das instituições? A gente está falando das sociedades? A gente está falando dos indivíduos? Qual escala e qual objeto que a gente está tentando analisar de uma forma ou de outra para falar sobre espaço e poder? E aí o Horácio Capel, ele tem um texto muito legal sobre o poder a partir de uma perspectiva geográfica, em que ele fala, bom, a gente pode pegar essa questão do poder e analisá-la a partir de 3 questões, digamos assim. 3 pontos a partir dos quais a gente pode observar essas relações de poder, né? A primeira é aquilo que, de uma forma ou de outra, estabelece a norma de funcionamento de um determinado território, ou seja, né, nessas diversas escalas que eu falei, aquilo que estabelece de uma forma ou de outra a norma a ser seguida, a norma de comportamento a ser seguida quando se constroem essas relações, né? Geralmente isso é mediado por alguma coisa, por alguma relação. Dentro de casa, por exemplo, a gente tem um tipo de norma, né? Cada um aqui tem uma norma específica. Quem mora sozinho, como é o meu caso, tem um tipo de funcionamento da casa que é muito diferente quando você divide essa casa com alguém. Então, há alguns aspectos importantes para a gente pensar, né, que essas relações elas vão se dar de acordo com os seres humanos e os objetos com os quais a gente compartilha esse espaço. Por isso que a Doreen Massey, uma geógrafa britânica, vai falar muito a respeito da ideia de coetaneidade. Ou seja, qual é a característica de eu existir ao mesmo tempo que outras pessoas, ou objetos, ou outros seres vivos num determinado recorte espacial? E qual é a construção que eu faço a partir disso, né? O poder em si, portanto, seriam essas relações. A relação entre professor e aluno,
a relação entre pais e filhos, a relação de recortes de gênero, né? E a gente pode verificar isso a partir da análise das relações estruturais de sociedades, né? Ou seja, as questões de gênero, as questões de raça, né? Por isso que a gente fala de patriarcado, por isso que a gente fala de racismo, né? Por isso que a gente fala de supremacismo branco, né? A gente está falando aí de várias questões importantes para pensar essas relações e como elas são constituídas enquanto fontes de norma, né? E aí o direito se contacta, né? Se comunica com a geografia. Lembrando que Milton Santos era formado em direito também, além de ser geógrafo, né? Então a gente tem como analisar a formação dessas normas, a formação desses costumes, dessas práticas de atuação, quando a gente analisa o poder em si. Agora, existem também, diante dessa realidade, diante dessa estrutura, dicas, né, de como se comportar melhor, de como agir diante de um determinado cenário, qual estratégia adotar, que a gente enxerga, por exemplo, desde o Príncipe do Maquiavel, né? Que são essas discussões a respeito do poder, que não falam do poder em si, mas falam da arte de governar, ou seja, qual que é a melhor forma de administrar recursos espaciais, entendendo como recursos espaciais pessoas e coisas, né? Objetos e ações, nos termos do Milton Santos, né? E aí vão aparecer várias questões, várias formas, várias maneiras de analisar. E geralmente o noticiário internacional e os livros voltados para o grande público da área de geopolítica, de segurança internacional, eles vão de uma forma ou de outra dar esse subsídio. Tá, e agora o que fazer? Eles vão dar um cenário e a partir da construção desse cenário eles vão falar o que pode ser feito, né? A esses estudos estratégicos, entre aspas, que a gente poderia chamar, não enquanto estudo de estratégia de segurança internacional, se você quiser que a gente fale sobre isso, coloca aqui nos comentários, mas a questão de qual estratégia adotar para governar um determinado território, considerando que nesse território vai ter pessoas e coisas ao mesmo tempo, né? Bom, essas são geralmente as duas formas mais típicas, né, de análise a serem feitas a respeito do poder. Porém, é uma terceira, né, que não é só analisar o poder em si, como ele se dá na sociedade, não é compreender isso e, a partir disso, dar dicas de o que fazer, mas sim compreender como que o poder se dá, quais são os instrumentos, quais são as técnicas que são utilizadas por meio para que o poder possa, de uma forma ou de outra, se exercer, né? O Norberto Bobbio, num livro dele muito importante chamado Estado, Sociedade, Governo Civil, Estado, Governo e Sociedade Civil, perdão, da Paz, da editora Paz e Terra, ele tá aqui, esse branquinho, tá longe, ele fala que existe relação de poder sempre que a gente tem uma desigualdade, seja uma desigualdade de capacidade, seja uma desigualdade atual, digamos assim, né? Ou seja, aquilo que, colocando duas pessoas diferentes, aparece como possibilidades diferentes para cada uma, ou, de uma forma ou de outra, na relação entre elas, aquilo que as diferencia, né? E aí tem uma questão muito importante, porque o exercício de poder, de uma forma ou de outra, ele tenta estabelecer hierarquias de alguém que é melhor do que o outro de acordo com determinados aspectos. Nesse texto do Norberto Bobbio, As Formas do Poder, que é um texto muito importante, eu li na graduação, eu li no mestrado, estou relendo no doutorado, volta e meia eu releio ele, que sempre tem coisa interessante ali do Bobbio para iluminar essa discussão. Ele fala justamente isso. Se a gente for pegar, por exemplo, poder econômico, ou poder ideológico, ou poder político, né, entendendo aí a política como, em última instância, aqueles que podem utilizar a força para garantir que os outros cumpram os seus interesses, a gente vai ver que, na verdade, não se trata nada mais, nada menos do que o estabelecimento dessas diferenças, né? Ou seja, o poder econômico só se dá se uma pessoa for mais rica que a outra, né? Ou tiver mais posses, né? Rica aqui no sentido amplo, não só de grana na conta do banco, né? Mas posses, terra no Brasil é um aspecto, é um instrumento de poder fundamental para a gente entender a sociedade brasileira. No sentido do poder ideológico, entre sábios e incultos, né? A gente pode ter sábios e incultos na área religiosa, sábios e incultos na área acadêmica, né? Assim, a tentativa de sempre estabelecer essa hierarquização e essa diferença. E a gente tem também entre os fortes e os fracos no sentido da política, né? Cada uma dessas questões, ela acaba de uma forma ou de outra
levantando outras possibilidades de análise. Então a gente não tem como terminar aqui nesse vídeo, de uma forma ou de outra, essa discussão sobre espaço e poder. Mas o mais importante para a gente é a possibilidade de vislumbrar, de uma forma ou de outra, o conjunto dinâmico entre as relações de poder como elas se dão, as estratégias adotadas pelos atores diante desse cenário e também os instrumentos que são utilizados para atingir os seus objetivos diante desse cenário de poder. Então, quando a gente vai fazer uma análise, isso é muito difícil, porque geralmente a gente vai se especializando em uma parte deles, né? Mas para analisar as relações entre espaço e poder, por exemplo, para a gente analisar a situação entre Israel e Palestina, a gente tem que entender quais são as relações que constroem e constituem esses territórios ali em disputa, né? Para falar de Israel e Palestina, do que a gente tem que falar antes ou depois? A gente tem que falar de sionismo, a gente tem que falar de Império Otomano, a gente tem que falar de Grã-Bretanha e França na era do imperialismo, a gente tem que falar das monarquias árabes, a gente tem que falar de uma série de coisas para entender como que se construiu essa relação. Ao mesmo tempo, dada essa relação, a gente tem que entender quais são as estratégias adotadas de uma forma ou de outra por ambas as partes, para atuar diante dessa situação. E por fim, quais são os instrumentos e as técnicas, né? Nesse sentido, por exemplo, quando o genocídio se torna uma técnica, que não é só uma técnica, mas que vira a melhor estratégia diante de um determinado cenário, a gente pode criticar, né, e falar em crimes de guerra, crimes contra a humanidade. Porque ele é adotado como não mais como instrumento, o que já seria terrível, mas como arte de governar, como aquilo que comanda de uma forma ou de outra todas as atuações do governo, de um determinado governo. A gente fez uma discussão um tempo atrás aqui a respeito de genocídio e crimes de guerra, e eu recomendo fortemente que vocês, se puderem, voltem lá para assistir aquele nosso vídeo, para a gente discutir um pouquinho a respeito disso também. Bom, o Horácio Capel, ele levanta então que a questão do poder, ela está marcada por uma ambiguidade, ela está marcada, a própria palavra poder para o Horácio Capel, é uma questão ambígua, né? A palavra poder, principalmente nas línguas românicas, né? Espanhol, francês, português, italiano, romeno, romanche, enfim, trazem essa ideia de ambiguidade. Por quê? Porque a palavra poder, e considerando que o poder pode se dar, como a gente disse, nessas diversas situações, dessas diversas formas, incluindo acontecendo ao mesmo tempo em cada uma delas, de formas diferentes, e se retroalimentando, a gente vai ter que então escolher como que a gente vai dissecar essa relação de poder. Se não for por essa forma, né, por essa tríade, digamos assim, que a gente poderia escolher de prismas para analisar uma determinada situação, o Horácio Capel sugere usar o poder como uma metáfora etimológica, né? Que seria essa metáfora etimológica, né? Pegar a própria palavra, poder, né, e considerá-la como duas possibilidades. A primeira possibilidade é do poder como substantivo, né? Ou seja, a relação de poder em si e suas características específicas de funcionamento. Entender então as relações de poder como uma dinâmica, como um movimento, como um processo que vai acontecendo. E aí a gente poderia falar, por exemplo, de o poder, o Estado, a construção, né? Ao mesmo tempo, a gente poderia, diz Horácio Capel, entender o poder como verbo, né? O que significa falar do poder como verbo? Significa falar do poder como capacidade ou potencialidade, como algo que pode acontecer. Ou seja, quais são os recortes de limite à ação do poder? O que o poder é, mas também o que o poder não é. O que o Estado é, mas também o que o Estado não é. O que a soberania é e o que a soberania não é. Quem foi meu aluno me lembra de repetir isso várias vezes, cobrar em provas, etc., né? Que é um aspecto muito importante para a gente entender. E aí que a gente chega nos princípios do poder, né? Ou seja, quais são os aspectos principais, né? Pelo que o poder se move de uma forma ou de outra nessa discussão que a gente pode fazer. Bom, quando a gente analisa os impactos das relações de poder, de repente a gente começa a precisar entender que, na verdade, se trata das relações entre submissão
né? Submissão aqui não no sentido absoluto, mas aceitação, né? E execução. Ou seja, existe um processo que está acontecendo. E como diz o Michel Foucault, numa das matrizes de análise do poder que ele coloca, né, os 5 princípios de análise do poder do Michel Foucault, que ele escreveu no História da Sexualidade, volume 1, o poder ele tem que ser aceito. Então há que se construir a aceitação também por parte das pessoas. Legitimação, legitimidade entram um pouco nessa discussão, a legislação, né, enfim. Mas, na verdade, no fundo, essa relação entre submissão e execução, ou seja, quem é forte, quem é fraco, não nos ajuda a entender o poder em si, mas sim os grupos, os atores envolvidos no poder em si. Porque, na verdade, a relação que se estabelece é uma relação, por exemplo, de domínio ou de controle, e não necessariamente uma relação de submissão total e completa. E por que eu uso esses termos, domínio e controle? Porque, na verdade, para mim, eles parecem de uma forma muito interessante, não tão absolutos, né? Ou seja, eles nos permitem trabalhar de uma forma ou de outra com essas coisas acontecendo no cotidiano e não sendo questões de exceção. Tanto que, na teoria política do Ocidente, domínio e comando, na verdade não tanto controle, mas domínio e comando, são as duas bases principais da análise de poder. O domínio, né, ou seja, a posse sobre coisas e pessoas, e o imperium, a capacidade de mandar e ter esse comando aceito, ter esse comando virado norma diante de um determinado grupo. As relações de poder, então, né, geograficamente contextualizadas dessa maneira, permitem compreender a forma a partir das quais elas acabam acontecendo. E aí, tem uma coisa bem interessante que eu costumo usar com os meus alunos a respeito dessa questão, que são 2 facetas possíveis para a gente analisar essa questão do poder, e terminando isso, já termino aqui a nossa discussão no vídeo, né? Porque vejam, como então ter domínio sobre as pessoas, como então controlar ou comandar as pessoas de uma forma ou de outra, tendo esses processos sendo aceitos pela população. A gente tem uma série de investimentos, né? Investimento aqui não no sentido financeiro, mas existe uma série de esforços para fazer com que as pessoas aceitem esses poderes, né? E aí que a gente chega, de uma forma ou de outra, em 2 das 4 grandes distopias da literatura ocidental, né? Os 4 Cavaleiros do Apocalipse, a gente poderia falar, são o 1984, do George Orwell, né? Eu tenho aqui a versão da Secret Classics, o Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, né? E a gente tem, e aí, enfim, caberia falar do Fahrenheit 1945, ele está na estante aqui de cima, não vai aparecer, e também o Handmaid's Tale, né, o Conto da Aia, da Margaret Atwood, né? São os 4 grandes, digamos assim, junto com Nós, do Zamiatin, enfim, vários outros, né? E por que falar em 1984 e por que falar em Admirável Mundo Novo se eles não falam de geografia? Bom, porque eles representam na estrutura da narrativa, na estrutura do texto, no desenvolvimento do enredo, justamente os tipos de investimento que são feitos para que esse domínio e esse controle possam de uma forma ou de outra irem acontecendo, né? E é muito interessante porque, para mim, na minha visão, esses 2 livros são complementares. A gente não pode entender o poder apenas a partir de 1984, assim como ficaria capenga uma análise feita apenas a partir de Admirável Mundo Novo, né? Por quê? Porque em 1984 a gente tem uma faceta muito importante, que é a faceta da força, da tortura, né? A força, a incursão na subjetividade por meio de um esforço externo, né? Por meio de uma pressão externa. É a força da repressão, é o controle visível, é a disciplinarização física, é o controle pela insegurança individual, é o controle pela comunidade, é o controle por meio da guerra. Então são vários mecanismos que o George Orwell apresenta aqui, em que pese o 1984 ele
ele aborde, ele seja geralmente lembrado por causa do controle da mente, da narrativa, das histórias, ele tem um conteúdo geográfico interessantíssimo, ele tem uma organização mundial específica, ele tem uma ideia sobre quem deve ser governado onde e como, né? O controle da classe média e da inteligência é a parte mais importante, dos intelectuais é a parte mais importante para um regime totalitário, né? E ele vai apresentando isso, ou seja, ele tem uma geografia berrante nesse sentido, né? As pessoas vivendo em apartamentos isolados, controlados, vigiados, sem acesso a recursos, enfim, né? Só que essa faceta 1984, de uma forma ou de outra, ela fica incompleta. Porque, claro, o poder se exerce, talvez seja o mais visível. No último vídeo a gente falou sobre isso. Por que a gente não fala tanto de questões militares aqui nesse canal, em que pese elas sejam muito importantes, porque o uso da força é algo muito importante nas nossas análises. Mas também eu posso controlar o outro por meio do controle do desejo. Eu posso fazer com que a pessoa deseje ser controlada. Eu posso fazer com que a pessoa esqueça dos problemas que estão no entorno dela, se recolha a um mundo de sonhos, a um mundo alternativo. Eu posso controlar o conhecimento sobre a realidade. Eu posso reduzir o acesso que as pessoas, de uma forma ou de outra, têm à biblioteca e impedir que elas leiam de uma forma ou de outra. Mas também eu posso demandar das pessoas que elas se autodisciplinarizem. Então, em Admirável Mundo Novo, o Aldous Huxley apresenta isso. Ele apresenta uma sociedade que ela é governada não a partir da força, mas ela é governada a partir do desejo e ela é governada a partir do subjetivo. Como eu disse, claro, as duas coisas não são auto-excludentes. E eu diria que elas necessariamente devem ser trabalhadas em conjunto. Assim como o controle da circulação dos discursos do Fahrenheit 451 e dos recortes de gênero, obviamente, da Margaret Atwood e do Conto da Aia, um livro que eu não tive estômago para continuar lendo, né? Eu parei na metade, eu lembro muito bem disso. Bom, nesse sentido, para a gente já terminar a nossa discussão aqui, o mais específico da perspectiva geográfica seria estabelecer como se exerce o poder no território nas diferentes escalas. Como que eu consigo aplicar também essa faceta 1984 ou a faceta Admirável Mundo Novo, também nesse sentido das diferentes escalas, entender os jogos que se estabelecem entre uma e outra, as construções que se faz entre autodisciplinarização, controle do conhecimento, domínio do desejo, repressão física, controle do visível, disciplinarização, controle da insegurança individual, tendo em conta que um aspecto essencial desse domínio, para o Horácio Capel, é territorial, para conseguir o controle de amplos recursos e a própria segurança, o que requer, de uma forma ou de outra, no caso dos estados, um exército como garantia da soberania nacional e uma boa rede de comunicações. Bom, aqui são algumas questões que a gente gostaria de levantar nessa semana, né, que é mais uma semana do eterno ano da peste, né, quando falam para mim ano passado eu lembro de 2019, mas que são aspectos que parecem ser interessantes e importantes para a gente analisar essas relações de poder. Tá bom, gente? Obrigado e até quarta-feira.